Os astecas são originários dos povos mexicas, que eram seminômades. Eles se estabeleceram no Vale do México por volta do século XIII. As lendas dizem que eles migraram de uma região lendária chamada Aztlán, que supostamente ficava ao norte ou noroeste mexicano. E na teoria, a motivação do deslocamento seria por conflitos com outros povos. Durante essa migração, os astecas foram conduzidos por um dos principais deuses do panteão asteca, e durante o trajeto teriam se deparado com a imagem de uma águia empoeirada em um cacto, que era símbolo de seu povo, se alimentando de uma serpente, símbolo do povo maia. E eles acreditaram que esse foi um sinal enviado pelos deuses, dizendo para que eles ficassem ali. Já os historiadores acreditam que a busca por terras férteis foi o motivo da peregrinação em direção às terras mais ao sul, até chegarem no lago Texcoco, no Vale do México, durante o século XII. Os astecas se desenvolveram em uma região que é conhecida como Mesoamérica, localizada na América Central e do Norte. Portanto, são conhecidos tanto como povos pré-colombianos quanto mesoamericanos. A região, mais precisamente falando no qual se instalam, nos é conhecida como Vale do México e fica na região central do México. A capital dos astecas, Tenochtitlán, era uma ilha que ficava no meio do lago Texcoco, que já não existe mais, pois os espanhóis aterraram ao longo da colonização. Uma observação é que, embora boa parte dos astecas estivessem localizados ao redor do lago Texcoco e na região do Vale do México, haviam astecas também em regiões mais ao norte, onde hoje é os Estados Unidos, e em alguns pontos do sul do México, em áreas da América Central. Uma curiosidade é que, ao sul, os astecas faziam fronteira com os antigos povos maias. A religião dos astecas era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Antes era uma religião simples, mas foi se tornando complexa quando eles começaram a entrar em contato com outros povos vizinhos. Eles adoravam deuses da natureza, como o sol, a lua, o trovão, a chuva e também animais e elementos da natureza. Os astecas acreditavam que os sacrifícios humanos eram vitais para o funcionamento do sol. Eles praticavam esses sacrifícios em templos em forma de pirâmide. Esses templos dos astecas eram bastante complexos e marcavam uma determinada contagem do tempo. A construção de suas pirâmides era realizada a partir de um conjunto de blocos de pedra que sofria alterações a cada 52 anos. Cada reforma simbolizava o agradecimento do povo aos deuses que conservaram a existência do mundo. Os rituais e as cerimônias religiosas garantiam a ordem e o bom funcionamento do universo e das relações da natureza com o homem. Muitos deuses eram ânimas, que representavam algum elemento da natureza. Além disso, outras divindades tinham vinculação exclusiva com certas atividades profissionais ou cidades astecas. Alguns exemplos de deuses eram o Colibri Azul, deus do sol do meio-dia, o Tlaloc, que era o deus da chuva, e o Xiptotec, que era o deus da fertilidade associado à primavera. O poder militar dos astecas era caracterizado por um forte treinamento militar, uma hierarquia de comando e uma relação entre guerra e religião. Havia dois grandes objetivos para esse fascínio militar. O primeiro era subjugar os outros povos, estendendo aos 5 reinos, aumentando a arrecadação de impostos e ampliando a hegemonia asteca. A guerra era uma parte fundamental da cultura asteca e esperava-se que todos os homens dela participassem ativamente. O comandante em chefe militar era o próprio rei, o Tlatoani. Era assistido por seu segundo em comando, que possuía o título de Xiuhua-Coatl. O conselho de guerra incluía mais 4 dos maiores nobres, em geral parentes do rei. Os 4 tinham os títulos de Tlacoatlicaucatli, Lachetacatli, Tilancauqui e Etizuanuanco. O símbolo de posto incluíam o direito de portar certos cocares de plumas, capas e joias nos lábios, nariz e ouvidos. Os oficiais ostentavam ainda grandes insígnias,
de junco e plumas sobre seus ombros. Os guerreiros eram treinados desde a mais tenra idade em complexos militares especiais, onde as crianças aprendiam a conhecer a fundo as armas e táticas e eram regalados com histórias de combate de guerreiros veteranos. Guerreiros Águia eram uma classe especial da infantaria asteca. Eram os únicos guerreiros que não estavam limitados por direitos de nobreza. Os guerreiros jaguar utilizavam roupas com manchas e cores vibrantes para imitar um jaguar, que era um símbolo de predador noturno e sorrateiro. Realizavam o comércio através do escambo e também utilizavam as sementes do cacau como uma moeda de troca. A economia asteca era baseada principalmente na agricultura, com destaque para o cultivo de milho, feijão e abóbora. Eles também constituíram um sistema de canais de irrigação e terraços agrícolas, para permitir a agricultura em terras elevadas. Os astecas eram excelentes artesãos e produziam tecidos finos, cerâmica, metais e joias. Na agricultura, além do milho, feijão e abóbora, eles também cultivavam algodão, pimenta, cacau, batata, maracujá, fumo e banana. No artesanato, eles faziam esculturas feitas de madeira, pedras, ouro, jade e quartzo. Representavam deuses, animais, cerimônias religiosas, batalhas, entre outras coisas. Pinturas eram feitas em tecidos, peles de animais, papéis feitos de casca de plantas, nas paredes, em cerâmicas e pedras. Usavam muitas cores em tonalidades fortes e representavam cenas mitológicas e históricas. Cerâmicas. Os astecas usavam argila, pluma, materiais como pedras, algodão, tecidos, couro e madeira. A política dos astecas era monarca, com um imperador que concentrava o poder e governava a partir da capital. O imperador era visto como um semideus e representante dos deuses na terra. O imperador era chamado de Tlatoani, que significa aquele que comanda. No topo da pirâmide estava o imperador, os nobres, sacerdotes e militares, com papel importante em manutenção do império, conquistas e religião. Em seguida, comerciantes e artesãos, admirados pela habilidade de ourivesaria, controle econômico, circulação de trabalho, espionagem e a maioria, por serem importantes, não pagavam tributos. Depois, a maior parte da população eram camponeses, que cultivavam terras e construções de obras públicas, em troca de alimentos, roupas e estudos para os filhos. E por fim, na base estavam os escravos, que eram criminosos, endividados ou povos conquistados, e tinham proteção legal e condições sociais boas. A riqueza da cultura e dos saberes dos astecas demonstra o notório potencial criativo deste povo. O maior destaque desta cultura ficava por conta do complexo grau de elaboração arquitetônico, onde as imensas pirâmides, templos e palácios se destacam e intrigam historiadores. Os arquitetos astecas se inspiravam nas características do estilo arquitetônico da cultura tolteca. Possuíam técnicas avançadas na construção de rampas de transporte, palanques, represas e obras de irrigação para o desenvolvimento da agricultura. No campo da arte, desenvolveram ricas técnicas. As pinturas retratavam principalmente cenas históricas e mitológicas. Já as esculturas representavam seus símbolos religiosos, deuses e reis. Suas gravuras possuíam perspectiva e as imagens sempre eram retratadas de frente ou de perfil, utilizando cores quentes e vibrantes. Eles também confeccionavam adornos e acessórios com penas e plumas, além de joias combinando pedras preciosas com prata e ouro, que eram utilizados por nobres, sacerdotes e autoridades políticas.
desenvolveram conhecimentos astronômicos observando as estrelas, especialmente os movimentos do Sol, da Lua e do planeta Vênus. Registraram os movimentos de cometas e eclipses e, baseados no movimento do Sol, criaram um calendário com 365 dias. Os astecas criaram sistemas de escrita e numeração que lhes permitiu registrar suas histórias, mitos e organizar sua sociedade. Possuíam conhecimento profundo sobre matemática, desenvolveram um sistema numérico vigesimal baseado na contagem de 20 unidades representadas por uma série de símbolos. A medicina entre os astecas era uma tarefa desempenhada por xamãs e curandeiros. Por meio de rituais e transes, diagnosticavam e tratavam as doenças. A fitoterapia era um método recorrente na preparação de infusões, chás e pomadas destinadas aos mais variados tratamentos médicos. Por meio de conhecimento acumulado, faziam sangrias, tratavam feridas, curavam cáries, doenças visuais e auditivas. Na culinária, o milho constituía a base alimentar do povo asteca. Através do preparo de grãos, produziam panquecas que eram recheadas com pequenos insetos, girinos e peixes. Outro alimento bastante utilizado era o cacau, de onde se extraía uma bebida chamada chocoalt, que mais tarde deu origem ao chocolate. Várias outras sementes e temperos complementavam a culinária asteca. Animais eram domesticados para o abate e o consumo, e alguns deles só faziam parte da mesa das classes superiores.